Pelo Skype, ou seja, pelo nosso monitorzão aqui, eu vou bater um papo com a Cristiane Desconci. Ela é uma cientista política. Cristiane, me ouve bem? Boa tarde a você e muito obrigado, viu? Ouço bem sim, Fatioli. Boa tarde. Boa tarde. Pedi só para a retaguarda aumentar, por favor, o retorno dela aqui no estúdio. Quero que você faça uma avaliação do debate ontem. O que você tem de opinião, hein? Olha, o debate é um dos momentos mais importantes aí para os eleitores, ajuda muito na decisão, porque é um confronto de ideias, né? Um momento em que é possível ver qual é o candidato mais preparado, naquele momento de pressão mesmo, né? Então, o debate foi muito positivo, foi propositivo, apesar de ter aquelas rusgas, né? Houve muito a questão de questionar já a atuação de ambos os candidatos, Rogério, que já é prefeito, Rosana, que já é deputada. Então, esse momento aí de questionar o que já foi feito até então, acho que foi um dos pontos mais altos, e também entraram muito na questão ideológica partidária, né? Houve aquela questão de Rosana bolsonarista, se o Rogério era de esquerda, enfim, acho que ficou meio confuso para o eleitor, mas o eleitor que realmente conhece, né, e sabe de ideologia, pode avaliar melhor essa questão que foi colocada ali, né, que também é o momento de colocar aquela pulguinha atrás da orelha do eleitor também, viu? Com certeza, né? No seu entendimento como uma analista política, não é? Ontem foram mais ou menos farpas entre eles do que você esperava ou tinha de expectativa? Foi na dose, não existe dose certa ou errada, foi no que você esperava de farpas e mais propostas? O que você fala disso, então? Eu entendo que sim, que foi bem propositivo. Se a gente compara com debates, por exemplo, que a gente viu na capital paulista no primeiro turno, é um debate extremamente positivo que a gente teve aqui em Santos, positivo e propositivo, né? Falou-se muito sobre o centro da cidade, sobre saúde, diversas questões, mas sempre acabou entrando na questão do que você já fez até agora, não vai fazer mais, e a deputada também, né, tanto prefeito quanto deputada, nessas questões do que já foi feito e o que pode fazer ou o que não vai fazer. Claro, mesmo que eles já tenham cargos políticos estabelecidos, é importante saber que é uma nova eleição, novas propostas, e o eleitor tem que estar muito atento a isso, e acredito que o debate cumpre esse papel importantíssimo e informativo de trazer isso para o eleitor. Então, foi um debate muito mais propositivo, mas, claro, as farpas não podem faltar mesmo. É tradicional de um debate mesmo. Ok. Na sua opinião, em relação ao debate do primeiro turno, não só o realizado aqui na Band, como nas emissoras co-irmãs também, que realizaram seus debates e também vão realizar as emissoras aqui da região, natural, normal, ótimo, mais informação para todos. Você notou alguma mudança mais drástica, alguma mudança, enfim, mais notável, mais visível no Rogério ou na Rosana, ou nada de muito diferente da postura deles nos debates do primeiro turno, Cristiane? Olha, eu acredito que ambos começaram bastante nervosos, né? Mesmo porque aí fica um confronto direto, um padrão diferente mesmo, né? Não é possível fazer aquela jogada, né? De um candidato ajuda o outro ali, que isso acontece mesmo, né? Nos debates, acaba tendo esse combinado, né? Um contra o outro, assim, né? Então, muda um pouco o perfil e a forma de trazer as ideias. O debate com dois candidatos é sempre mais quente e mais fervoroso, né? Porque às vezes no debate tem um candidato ali que está mais atrás nas pesquisas e acaba mesmo como coadjuvante, né? Então, de fato, independente do primeiro debate ou outro, de qualquer forma, sempre há uma diferença de um debate de segundo turno para um debate de primeiro. Correto. A penúltima pergunta. Não sei onde você vota, também não me interessa, não quero saber sua preferência, óbvio que não é esse o motivo da pergunta. Mas vamos colocar hipoteticamente, não é? Só para exemplificar e traduzir a informação. Se você fosse uma eleitora indecisa,
Se você fosse uma das 103 mil pessoas que não votaram no primeiro turno, ontem o debate, com o que eles falaram, te levaria a votar agora num ou em outro, pelo que falaram ontem, ou você permaneceria, se fosse uma das que não votou no primeiro turno, repetiria essa situação agora? Olha, eu vejo que realmente esse é um principal ponto, né, Fatioli? O altíssimo número de eleitores que não foram votar. E eles serão o fiel da balança mesmo, porque continua equilibrado, né? A pesquisa mais recente deu 52 para o Rogério, 43 para a Rosana, mas segue um cenário aberto. Então, realmente, o debate é o momento que pode sim ajudar o eleitor a fazer a sua escolha. O eleitor tem que estar interessado, esse eleitor que não foi votar, tem que entender que o papel dele é fundamental agora nesse momento, principalmente quando a eleição está acirrada, como está no caso de Santos. A gente não consegue imaginar quem pode levar essa, porque os números das pesquisas ultimamente, eles têm algumas pesquisas assertivas, outras nem tanto, e uma diferença como foi ali no primeiro turno, né, uma diferença de 1.500 votos mais ou menos, mas a gente está falando de um universo de quase 100 mil que não foi votar, né? Então, essas pessoas sim serão fiel da balança e precisam assistir os debates. Precisava ter assistido ontem, se não assistiu, e os demais debates, porque para tomar a decisão é fundamental e tem que participar. Correto. Para finalizar, prometo, eu deixo sempre aquela mais cabeluda, pergunta cabeluda para o final, né, Cristiane? Sabe como é que é? Assim funciona, né? Sim. Seco para você. Eu sei que você vai ao delírio com essa pergunta. Vocês, analistas políticos, adoram. Seco para você, quem venceu o debate, quem foi melhor e por quê? Bom, vamos lá. É difícil de responder. Realmente é aquela pergunta mais difícil. Mas acredito que o Rogério foi melhor no debate, né? Porque houve um momento em que a Rosana passava para ele assim, você está nervoso e tal. E mesmo assim ele conseguiu segurar ali a pressão do momento, né? Então acho que o debate é muito sobre como quem lida melhor com a pressão, né? Acredito que no começo, como eu já disse, os dois estavam nervosos, mas ao final do debate o Rogério estava mais consistente, também porque é muito mais fácil você ser um candidato com a máquina, apesar de que também é uma via de mão dupla, porque você, quando é a máquina, também você é a vitrine, é a vidraça, né? Então é mais fácil ser atacado, mas ele saiu muito bem, então ele ficou numa posição mais defensiva e, ao mesmo tempo, ele conseguiu ser ofensivo e reverter alguns dos ataques da candidata. Então, acredito que o Rogério foi melhor, mas que foi muito equilibrado para ficar em cima do muro no final. Ótimo, ótimo. Cristiane, muito obrigado, um prazer recebê-la, viu? Obrigado, o prazer foi meu. Muito obrigado, Cristiane Desconci, cientista política, emitindo a sua opinião de maneira muito clara. Você pode concordar ou não, política assim funciona, pode concordar ou não, mas ela emitiu uma opinião como uma conhecedora. Certo ou errada, não tem essa, é opinião. Como você tem a sua, eu tenho a minha, Caio de França tem a dele, Tirson Pasquarelli tem a dele, e segue o barco, viva a humanidade, vive esse momento mágico, não é?